E eu quero tratar com vocês hoje sobre as evidências de um verdadeiro avivamento espiritual. Então, é a revitalização da igreja, o despertamento da igreja. E vou tratar deste assunto então, as evidências de um verdadeiro avivamento. E nós vamos ler esse texto apenas para nos dar o título do assunto. Não vamos expor esta passagem, mas tratar desta temática, as evidências de um verdadeiro avivamento. Abacuque 3, verso 2. Queria que a igreja lesse comigo, vamos juntos? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então o assunto é pertinente porque a oração dele é para que Deus reavive a sua obra no decorrer dos anos. Nós estamos vivendo um tempo da história, não estamos? Essa oração é para você e para mim. E ele define aqui, dentro de uma particularidade, o que ele entende por avivamento. É quando Deus tira a sua ira, expõe a sua misericórdia. Então vamos tratar dessa temática. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que a palavra avivamento está desgastada. Eu me lembro que na década de 90, no Brasil inteiro, houve um despertar para buscar a Deus, para orar, para clamar aos céus por avivamento. E é claro que toda história de avivamento tem excessos. Cabe-nos ver o que é excesso e corrigir. Em outras palavras, eu não posso ir além da Escritura, e eu não posso ficar aquém da Escritura. Se tiver excesso aqui e ali, cabe-nos corrigir. Porque todo avivamento precisa vir dentro das balizas das Escrituras. Não existe avivamento, como as pessoas às vezes pensam, que é um arrepio na espinha, na coluna, é emocionalismo, é sincretismo, é confusão. Não, nós não cremos assim. Avivamento não é mudança doutrinária, não é buliço litúrgico, não é novidade, não é inovação. Não, avivamento é uma ação sobrenatural de Deus na vida da sua igreja, trazendo quebrantamento, arrependimento, fome da palavra, sede de oração, sede de santidade, engajamento na obra missionária. Avivamento traz vitalidade para o povo de Deus. Então vamos ver primeiramente o que não é avivamento. Primeiro, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Charles Finney cometeu um equívoco nesse sentido. Achou que poderíamos agendar um avivamento. Se nós fizéssemos isso, necessariamente teríamos aquilo. Então o avivamento estava na mão da igreja. Não se agenda avivamento. Quem dá avivamento é Deus, Ele é soberano para isso. É a ação do céu, é a intervenção divina. Segundo, avivamento não é mudança doutrinária. Tem gente que não quer estudar doutrina. Doutrina engessa, doutrina põe peias. Eu quero uma luz interior. Eu quero uma experiência mística. Eu quero um arrebatamento e um êxtase emocional. Não. Eu não tenho que tirar uma vírgula da doutrina que possuímos e cremos para buscar avivamento. Aliás, preciso dela para me orientar na busca do avivamento. Terceiro, avivamento não é mudança litúrgica. Tanta gente confundindo. Na minha época, a luta era para ter um violão, ou era para ter uma bateria. E tinha gente que achava que se você tivesse um violão e uma bateria, você tinha avivamento.
Hoje tem gente que acha que tem que pintar de preto, outro acha que tem que ter luzes, outro tem um monte de coisa que as pessoas estão inventando todo dia. E eu não estou dizendo que as coisas que estão inventando seja boa ou ruim. O fato é que mudança litúrgica não é avivamento. Porque quem muda? Sou eu. Então o avivamento está na minha mão. Não é a cor da parede, não é a quantidade de instrumento, não é o estilo de culto. Avivamento não é mudança litúrgica, embora o avivamento mexa com a liturgia formalista, ritualista, fria e morta. Quarto, avivamento não é uma onda emocionalista. Eu me lembro que visitei em Toronto, na chamada igreja do aeroporto, porque algumas novidades esquisitíssimas vieram de lá. Primeiro, rir no Espírito. O cara estava gargalhando, que perdia de vista. Aquilo era o Espírito Santo. Nada a ver. Depois era cair no Espírito. A pessoa entrava, caía, ficava lá dormindo. Isso é assim. Horas, levantava e ia embora. Isso não é avivamento. Depois começou coisas piores. O cara latir no Espírito. Imitava um cachorro. São novidades estranhas, são coisas esquisitas, são coisas estapafúrdias, que não têm qualquer amparo nas Escrituras. Nós não somos contra a emoção. Para mim, o médico e pastor, Mark Lloyd Jones, diz o seguinte: eu não tenho nenhum problema com a pessoa cair. A questão é como ela se levanta. Porque tem gente se estribuchando no chão aí, dizendo que é o Espírito Santo. Mas se ela não teve nenhuma mudança ao se levantar, isso é histeria, isso é obra da carne. Em tempos de avivamento, pessoas se quebrantaram a tal ponto de cair em lágrimas, como quando Jonathan Edwards pregou o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas se agarravam nas colunas do templo e choravam. Mas tem que ter transformação, porque também carne não muda ninguém, não transforma ninguém. Só o Espírito Santo tem esse poder. Quinto, avivamento não é barulho, estardalhaço, buliço, ruído cultico. Não é subjetivismo, nem essa onda que às vezes as pessoas querem de sentir e não pensar. Às vezes eu vou em alguns lugares, eu tenho a sensação clara de que o interesse é despertar uma espécie de histeria coletiva ou um emocionalismo histérico. Até é possível você despertar isso nas pessoas, mas isso é vazio, isso não muda nada, isso não altera nada, isso não é avivamento. Mais do que isso, avivamento não é ênfase carismático no lateral, milagres, curas, exorcismos, sem observar a abrangência completa do Evangelho. Irmãos queridos, é possível que Deus faça milagres? É claro, Ele faz milagres. Nós cremos em milagres, nós pregamos sobre milagres, nós oramos por milagres, mas milagre não é avivamento. Pode até ser evidência, mas não é a causa e nem é a essência. Bom, para fechar, avivamento não é modismo. Não é modismo. Agora a onda é buscar avivamento. Não, não é modismo não. É um coração sedento de Deus, quebrantado por Deus. Então, eu me lembro que na década de 90, quando nós estávamos, quase todo o Brasil, a Igreja Presbiteriana inclusive, realizando congressos sobre avivamento, conferências sobre avivamento, reuniões de oração, vigílias sobre isso. Algumas pessoas dizem: eu sou contra avivamento. Não é possível um crente ser contra avivamento. Não é possível. Porque avivamento não é obra humana, é obra de Deus. Eu não posso ser contra o que Deus faz. Às vezes nós corremos o risco, e agora eu puxo a brasa para a minha sardinha, ou a sardinha para a minha brasa, e falo como um pastor presbiteriano. Eu amo a nossa igreja, eu amo a nossa denominação, sou um pastor presbiteriano por convicção, louvado seja Deus, sem desmerecer nenhum outro pastor de outra denominação, respeito e amo, e admiro, e tenho a bênção de pregar em tantas igrejas. Porém, nós temos que tomar muito cuidado para não ficarmos ufanistas. Somos a melhor igreja, a melhor denominação, a melhor... Ainda que
paramos um pouquinho para pensar. A nossa igreja chegou aqui em 1859, há 163 anos. Nós não temos hoje 1 milhão de membros. Em muitas regiões o crescimento é pífio. Há muitas pessoas que se conformam e se acomodam apenas em ter uma boa doutrina. Agora é preciso que haja óleo nessa engrenagem, que máquina que não tem óleo bate pino. Precisamos do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo. Precisamos do revestimento de poder. E se você olhar a história da igreja, os tempos áureos da história da igreja foram tempos de avivamento espiritual. E eu vou citar para vocês. Pentecostes, o que foi o Pentecostes? Senão o derramamento do Espírito Santo. O que foi os valdenses do século XII na França, senão uma obra do Espírito Santo? O que foi o trabalho dos pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, senão a grande obra do poder do Espírito Santo? O que foi a reforma protestante do século XVI, senão um grande mover do Espírito Santo? O que foi o ministério de João Calvino em Genebra, transformando aquela cidade numa maquete do reino de Deus e preparando missionários para o mundo inteiro, inclusive 14 aqui para o Brasil, que foram martirizados, senão a obra do Espírito Santo? O que foi o movimento dos puritanos, a geração mais culta e talvez mais piedosa da história da igreja, senão a grande obra do Espírito Santo? O que foi o movimento dos morávios em 1723 na Alemanha, que em 25 anos mandou mais missionários que toda a igreja da Alemanha em 200 anos, senão uma obra do Espírito Santo? O que foi o avivamento de John Wesley, George Whitefield na Inglaterra, senão a grande obra do Espírito Santo? O que foi a obra no século XVIII de Jonathan Edwards, senão a obra do Espírito Santo? O que foi a obra de século XIX de Wycliffe Moody, senão a obra do Espírito Santo? O que foi, irmãos, a chegada de Ashbel Green Simonton aqui em 1859, senão que o seu país estava ardendo em chamas? E Boanerges Ribeiro, um pastor presbiteriano, escreveu Seara em chamas. E foi nestas chamas que o nosso missionário pioneiro chegou aqui. E quando ele vai terminar o seu diário, ele diz: meu Deus, dá-me um batismo de fogo, dá-me um batismo de poder. Nós, ao buscarmos o avivamento, não estamos fugindo da rota, estamos retornando à nossa essência como igreja histórica. Agora, o que é avivamento? Precisamos distinguir avivamento de campanhas evangelísticas. Avivamento e evangelização são coisas diferentes. Avivamento é para a igreja, evangelização é para o incrédulo. Avivamento traz revitalização para quem já está vivo. Você não faz avivamento para o incrédulo. Para o incrédulo você prega o evangelho, para ele crer, ser salvo. Mas para quem já creu, está com a vida apática, é preciso de soprar as brasas, a inflamar a chama. Isso é reavivamento. A evangelização é para fora dos muros da igreja. Avivamento é para dentro da igreja. É bem verdade que quando Deus reaviva a sua igreja, isso se reverbera no mundo. Então, o Senhor quebranta a igreja, e a igreja reavivada impacta o mundo. Bom, então agora vamos ao que eu quero tratar com vocês, que são as evidências do verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, o avivamento passa, meus irmãos, por uma profunda convicção de pecado. Leia a história dos avivamentos e vocês verão em todos eles que começa uma profunda convicção de pecado. Os puritanos chamavam de a agonia do arrependimento. E eu pergunto a você hoje, qual foi a última vez que você viu num culto público, ou numa reunião de oração, ou num encontro da comunidade cristã, alguém
chorando, não porque perdeu dinheiro, porque sofreu um acidente, está com um problema na família, está passando um problema de saúde, mas chorando de convicção de pecado. Qual foi a última vez que você chorou de convicção de pecado? E eu vou dizer para você que os que mais têm essa consciência de sentir agonia do arrependimento, não são as pessoas que estão vivendo uma vida assim, chafurdada na lama, não. Essas pessoas nem sabem que são pecadoras, ou nem têm consciência disso. As pessoas que mais reconhecem os seus pecados são os que mais perto de Deus andam. Se nós estamos contentes com nós mesmos, estamos longe do avivamento. Se você acha que você tem uma vida magnífica, maravilhosa, assim, supimpa, é porque você não está nem sentindo necessidade de avivamento. Para vocês terem uma ideia, na missão Quassis Abanta, em 1966, eles oraram 12 anos. 12 anos. Onde Deus começou a trabalhá-los. E nos últimos 3 meses, pastor Erlo disse que eles oraram 3 vezes por dia, e eles não conseguiam mais falar nada, apenas choravam. Tamanha a convicção de pecado que Deus trouxe sobre eles. Se nós queremos avivamento, precisamos pedir aos céus que quebre a dureza do nosso coração. Quando eu olho para Isaías e começa a leitura do livro dele, você percebe lá que ele começa a distribuir ais para ele, ais para aquele outro, ais para esse aqui, ais para aquele outro lá. E a hora que ele viu a Deus na sua santidade, na sua majestade, na sua glória, diz: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. No avivamento ninguém está apontando o dedo para o outro. No avivamento você está olhando para você mesmo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Todas as pessoas que têm consciência da glória de Deus disseram isso. Disseram isso. Ai de mim, Senhor. Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor. Jó diz: eu me abomino no pó e na cinza. Paulo diz: miserável homem que eu sou. João caiu como morto aos pés do Senhor. Convicção de pecado. Segundo lugar, irmãos, avivamento é demonstrado, um verdadeiro avivamento, quando você vê sede de Deus e ânsia pela manifestação da glória de Deus. Sede de Deus. Hoje nós pregamos sobre um personagem que pediu a bênção de Deus. E é claro que ele não está pedindo isso do ponto de vista egoísta, materialista. Porque tem muita gente querendo a bênção de Deus: o Senhor, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero um emprego melhor, quero ganhar mais dinheiro. Não estou dizendo que isso é errado, não. Estou dizendo que isso é ilícito, não. É legítimo. Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Deus é aquele que dá as coisas boas para os seus filhos. Então, não é errado você pedir: meu Deus, eu quero uma casa melhor, meu Deus, eu quero um carro melhor, que não vá tanto para a oficina. Eu me lembro de um carrinho que eu tinha, que era uma luta, todo mês na oficina, visitar mais o mecânico do que eu visitava os irmãos da igreja. Era uma confusão. Consertava uma coisa, piorava outra. Então você pode pedir a Deus um carro melhor, sim. Agora, você precisa da presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Você quer saber uma coisa, se você gosta mesmo da presença de Deus? Já percebeu que tem gente que quando ajoelha para orar, em 5 minutos ele não tem mais papo, ele não tem mais assunto com Deus? Ele esgota a oração dele, ele não sabe mais o que fala, ele levanta, parou a oração, acabou. Porque ele não tem assunto. Você não tem assunto com gente estranha, você tem que ter intimidade com Deus, você tem prazer em Deus, deleite em Deus. Eu nunca me esqueço, pastor Daniel, quando eu estava no 4º ano do seminário. Eu era um aluno razoavelmente bem aplicado. Até porque eu era muito ruim em qualquer tipo de esporte, sempre fui. Então, quando eu me aventurava no campo, o pessoal jogava bola e tinha muito jogador bom, eu era o reserva dos pernetas. Então, meu time era o mais fraco, entrava, já levava goleada em 5 minutos e ia embora. Eu falei: não sirvo para isso mesmo, meu negócio é estudar, então vou estudar. Então, no último semestre, eu vou fazer uma visita à igreja em Franca, e uma jovem me fez uma pergunta que eu não gostaria que ela tivesse feito. Na hora eu não gostei da pergunta. Disse: meu filho, e aí?
E a sua vida com Deus? Mas que negócio, eu não sou seminarista? Eu não estou me preparando para ser pastor? E desculpem da falta de modéstia, eu era o primeiro aluno da minha turma, nos 4 anos. Em nota, pelo menos. Mas que abuso dessa menina. Quer saber da minha intimidade com Deus? E aquilo foi um tapa na minha cara. Eu voltei para o seminário e disse, meu Deus, na verdade eu sou um péssimo aluno. Porque eu tenho boas notas, mas eu não tenho sede de ti. Estou gostando mais de livro do que da tua presença. E eu parei toda a minha agenda. E lá no seminário tinha uma sala chamada sala de meditação. Era a sala de oração, mas vazia, não frequentada. E eu comecei a ir para lá sozinho. Na segunda semana, meus colegas me viram ir, foram comigo. Depois aquela sala estava cheia. E depois a hora mais ansiada da minha vida era aquela hora. E depois colegas que nunca tinham entrado no meu quarto, disse, olha, abrindo o coração, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Começou a fazer fila. Sabe por quê? Quando você começa a ter sede de Deus, as coisas começam a acontecer. Deus é a fonte da vida. E avivamento começa com sede de Deus. Deus vai derramar água, é sobre o sedento. As torrentes chegam, é como a terra está seca e sedenta. Louvado seja Deus. Você quer pensar em avivamento? Terceira marca. Avivamento vem, irmãos, como através de vida abundante de oração. Nunca encontrei na história dos avivamentos nenhum, sequer, sem exceção, que não fosse precedido por oração, oração, oração. Jonathan Edwards chegou a dizer, que era o teólogo do avivamento, que quando Deus pretende fazer coisas grandes no seu reino, primeiro Ele desperta a sua igreja para orar. Convenhamos, a maioria das reuniões de oração nas igrejas estão no CTI. Se convida para um churrasco, tem frequência. Para uma festa, tem frequência. Para um aniversário de criança, tem frequência. Para um aniversário de casamento, tem frequência. Convida para orar, está vazio. As pessoas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus em oração. Se nós queremos uma visitação do céu, se nós queremos os céus abertos, se nós queremos avivamento, é necessário, irmãos, que a igreja se desperte para orar. Isso não é uma exceção, isso é uma regra absoluta. Para mim, uma das coisas mais marcantes, e talvez é importante porque aqui está o começo da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi o começo do avivamento nos Estados Unidos no século XIX. Aquele avivamento começa basicamente no dia 27 de setembro de 1857, com um missionário urbano, Jeremias Lampier, em Nova York. Era um homem de negócios e ele deixa o seu trabalho para ser missionário. E ele escreve um folheto, distribui nas ruas de Nova York, chamando as pessoas para uma reunião de oração, meio-dia no hotel. Primeiro dia, meia hora, sozinho. Final, 6 pessoas. Segundo dia, 10 pessoas. 30 pessoas. Em 6 meses, tinham 10 mil homens de negócio orando por avivamento nos Estados Unidos. O país inteiro ficou em chamas. Em 2 anos, 1857, 1859, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Boanerges Ribeiro, como disse agora há pouco, escreveu a biografia de Dwight Lyman Moody e chamou de Seara em Chamas. E foi no epicentro deste avivamento que o jovem filho de um presbítero, de um médico, deputado, Ashbel Green Simon, sendo o caçula da família, ouvindo um sermão do seu professor, Hodge, tem o coração inflamado para vir para o Brasil. Ele vem para cá
como fruto do avivamento dos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana do Brasil foi plantada dentro dessa vertente de avivamento espiritual, de oração, de busca a Deus. E eu quero encorajar você, meu irmão, a retomar a agenda do avivamento e a repensar a sua vida de oração. Mas, quarta evidência do avivamento, meus amados, é sede da palavra de Deus. Meus amados, nós vivemos uma geração privilegiadíssima. Privilegiadíssima. Para vocês terem uma ideia, a coisa mudou tanto que em 1978, quando eu fui para o seminário, eu era um dos seminaristas mais pobres do seminário. Eu fui comprar um terno no último ano para a formatura. Chegava de vez em quando lá no seminário, roupas usadas, e o meu palitozinho que eu pregava quase toda semana, não tinha nem lapela, para você ter uma ideia. Era feliz da vida. Trabalhei 3 anos numa congregação, nunca ganhei um centavo de oferta. Também nem esperava receber. Mas toda moeda que caía na minha mão, eu comprava livro. Livro, livro, livro. Você conseguia saber exatamente quantas obras eram publicadas. Tinha quase nada. Literatura de autor brasileiro, tinha nada quase, praticamente. Hoje nós temos Bíblias, irmãos, de estudo de tudo enquanto é que você quiser. Todo dia surge uma nova. E o povo compra. E guarda. Tem muitas prateleiras enfeitadas com Bíblias. Mas o analfabetismo bíblico hoje é gritante. Gritante. Haja vista quando você pede para abrir em Abacuque, tem gente que demora uns 4 minutos para abrir Abacuque, vai para lá, volta cá, para cá. Será que tem mesmo? Será que não tem? Onde está? Será que se perdeu? Será que foi embora? Significa uma coisa, não estou acostumado com Bíblia, não conheço Bíblia. Tem gente que pega na Bíblia no domingo. E hoje, as vantagens, né, da Bíblia eletrônica, no celular, é uma coisa fantástica, mas perigo também, sabia? Eu gosto de uma frase do Orival, que é muito brincalhão, e na boca dele cabe bem, na minha não cabe tão bem. É o seguinte: a Bíblia impressa é espada, a Bíblia no celular é canivete. Eu quero encorajar você, no mínimo, pelo menos ter uma Bíblia em casa de estudo. Você sublinha, você anota. Você memoriza. Irmão, sem Bíblia não tem avivamento, porque Deus honra a sua palavra. É a palavra que tem um mapa, é a palavra que tem a orientação, é a palavra que tem a substância, o conteúdo. Sem Bíblia não vai. Não vai. Ninguém se santifica sem Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então uma igreja que quer avivamento é uma igreja que se volta para a Escritura, para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia. E eu não estou dizendo que tem pessoas que passou a ler a Bíblia 10 vezes, é ok. E o que você guardou? O que você memorizou? Ele lê assim, pá. É só para quê? Eu li uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Para um pouquinho, irmão. Para. Medita. Memorize. Aplique. Pegue um livro da Bíblia e more nele 1 mês. Mergulhe nele. Usufrua, desfrute. Quinta evidência de um verdadeiro avivamento. Busca de santidade. Meus amados irmãos, foi J.I. Packer, considerado o maior teólogo do século XX, que disse o seguinte: o cristianismo nos Estados Unidos e no Canadá tem 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Stanley Jones afirmou: o maior problema do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Cristianismo raso, medíocre, fraco, superficial. Falta santidade, falta densidade, falta peso.
Isso tem levado, irmãos, a igreja a ser mais conhecida na mídia pelos escândalos, pelos erros, pelos pecados, pelos desvios, do que pela virtude. O que levou Gandhi a dizer na Índia: no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo. Não estou dizendo que ele está certo não, estava certo não. Mas às vezes as pessoas não veem diferença o que é um crente e o que é um não crente. O que é um rapaz crente, o que é um rapaz não crente, o que é uma moça crente, o que é uma moça não crente. O que é um empresário crente, o que é um empresário não crente. O que é um profissional crente, o que é um profissional não crente. Estamos copiando o mundo, estamos imitando o mundo, nos conformando com o mundo, sendo amigos do mundo, querendo aplausos do mundo. Quando na verdade avivamento traz santidade para a igreja. Quando nós fomos aqui numa caravana grande, em 1991, visitar a missão Quacisabanto, porque nós lemos o livro. Se você não leu esse livro, eu recomendo fortemente você ler em 2 horas, Reavivamento na África do Sul. Foi compilado pelo reverendo Augusto Nicodemos, porque estudava lá muito próximo da missão Quacisabanto, em Joanesburgo, fez o seu mestrado lá. Então ele compilou esse trabalho. Ali havia muitos relatos de milagres. Deus fez grandes milagres ali. Extraordinários milagres. Estão registrados, documentados. Porém, quando nós fomos, a nossa cultura mística, a gente pensou, quem sabe a gente vai ver alguma coisa desse nível lá. Na verdade, ficamos lá uns 10 dias, nos hospedaram, dando comida para todo mundo, tudo de graça. Não só nós, caravanas de vários lugares do mundo que iam. Nós não ouvimos nenhuma palavra sobre milagre. Mas eu confesso a vocês, eu nunca vi um lugar tão encharcado da presença de Deus, com tantas marcas de santidade como vi naquele lugar. Nunca vi. Inclusive nas crianças. Criança é criança em qualquer lugar do mundo. Não é verdade? Os cultos, as crianças ficavam sentadas numa espécie de lençol na frente, com o rostinho no chão, adorando a Deus. Aquilo não é ensaio. Aquilo não é uma coisa planejada, programada pelo homem. Aquilo era um senso profundo da presença de Deus, da santidade de Deus que enchia aquele ambiente. É avivamento. 6º lugar. Avivamento, irmãos, passa pelo revestimento do poder do Espírito Santo. Onde tem avivamento, o Espírito Santo se manifesta com poder. Aliás, o Senhor Jesus Cristo prometeu isso para a sua igreja. Está lá em Lucas 24, 49. Jesus diz assim para os seus discípulos, eram 120 pessoas, que estavam lá na hora da sua ascensão, lá no Monte Olival. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Agora preste atenção na frase, permanecei na cidade até que. Até que. Jesus nos disse, olha, fiquem lá uma semana, 1 mês, 2 meses, não, até que. Em outras palavras, a igreja não estava autorizada a sair, sem antes receber o poder do Espírito Santo. Trocando em miúdos, antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito à igreja. Essa ordem não pode ser mudada. E diz a Escritura que esses 120 se reúnem no cenáculo e todos perseveraram unânimes em oração. Quanto tempo? 10 dias. Todos unânimes perseveraram em oração. Em outras palavras, todos tinham um só coração, uma só alma, um só propósito, buscando a mesma coisa, o que Jesus prometera, revestimento de poder. E diz o texto em Atos 2, que num domingo, 9 horas da manhã,
estando eles assentados, os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu, em línguas como de fogo, como um vento impetuoso que enche a casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E a igreja acovardada se torna uma igreja audaciosa. Aqueles que estavam trancados com medo dos judeus, agora saem e não têm medo de açoites, de prisões, de morte. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, num único sermão, cerca de 3.000 pessoas convertidas. E a igreja sai de Jerusalém e chega a Roma em 5 décadas. Menos de 5 décadas. E no final, no começo do 4º século, o cristianismo tão massacrado precisa ser reconhecido como a religião oficial do Império Romano. A igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, às vezes nós falamos do poder, mas não experimentamos o poder. Porque quando o poder vem, você não precisa falar, é notório, é visível, é perceptível. Não pode ser maquiado, não pode ser imitado, não pode ser substituído. Essa é a marca do verdadeiro avivamento. Revestimento do poder do Espírito Santo. Mas só me permita ilustrar isso com o ministério de Jesus. Porque Jesus era um homem perfeito. Nele não havia pecado. Mas o próprio Jesus, sendo o homem perfeito e o modelo, ele não abriu mão do poder do Espírito. Para você ter uma ideia, está escrito lá que quando ele estava no Jordão, para ser batizado por João Batista, enquanto ele orava, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e o Pai falou: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Ali o Espírito Santo o reveste, no batismo. Diz o texto em Lucas que o Espírito Santo o conduz ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e ele vence o diabo, cheio do Espírito Santo. E diz Lucas que cheio do Espírito Santo, ele retorna agora lá para Nazaré, onde ele morava. Entrou na sinagoga, tomou o livro nas mãos, profeta Isaías, e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar, para curar. E no poder do Espírito Santo ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. O ministério de Jesus foi no poder do Espírito Santo. E não pode ser diferente com a igreja de Jesus. Ela tem que fazer a obra no poder do Espírito Santo de Deus. Hoje a ordem para a igreja é: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas tem mais. Qual é a marca de um verdadeiro avivamento? Veja comigo, por gentileza. 7º lugar, paixão pelas almas. Meus amados irmãos, uma igreja avivada, ela se preocupa com evangelização e missões. Nós estamos aqui bem instalados, ar-condicionado. É bem verdade que o banco ainda não está tão macio, mas estamos muito bem instalados. Mas enquanto nós estamos aqui, tem gente se drogando, tem gente se prostituindo, tem gente blasfemando, tem gente indo para o inferno. E quando uma igreja está revestida com o poder do Espírito Santo, ela não se conforma com isso, ela não se acomoda com isso. Ela quer ir, ela quer pregar. Porque hoje o grande problema é que a evangelização virou programa. Nós temos um programa de evangelismo. Todo sábado a gente sai, toda sexta-feira a gente sai, todo dia da semana a gente sai. Isso é programa. Alguns apenas. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, irmãos, todos os crentes, todos, crianças, adolescentes, jovens, velhos, todos se entendem como missionários, como evangelistas, como portadores de boas novas. E isso é alguma coisa fascinante, porque isso é revolucionário. Nós somos um exército. Um exército. Se cada um de nós se levantar com o coração inflamado para falar de Jesus, meus irmãos, a cidade de Vitória é impactada. Paixão pelas almas.
amor pelos perdidos, compromisso com a obra missionária. Eu disse para vocês agora há pouco que os moravianos, que começaram lá no começo do século XVIII, 1723, na Alemanha, em 25 anos, sendo eles pobres, eles mandaram mais missionários que a igreja em 200 anos. Uma igreja missionária é uma igreja viva, que cresce, porque ela não pensa nela. Uma igreja que só pensa nela, cuida dela, investe nela, é como um mar morto, só recebe, só recebe, só recebe, só recebe. E quem só recebe e não distribui, morre. Nós temos que ser como o Rio Jordão, que recebe e distribui, recebe e distribui, recebe e distribui. Você foi chamado pela graça e você é enviado para pregar o evangelho da graça. Todos nós nos colocando nas mãos de Deus como missionários. Isso é uma igreja comprometida com o avivamento. Mas me permita ainda ir um pouco mais. Uma igreja preocupada com o avivamento, irmãos, é uma igreja que também experimenta um crescimento numérico extraordinário. Leia as histórias dos avivamentos. Deus pode fazer mais num dia do que nós conseguimos no ano inteiro, tentando trabalhar na força do braço. É oportuna a palavra de Zacarias 4,6, não por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O avivamento da Inglaterra do século XVIII, centenas de milhares convertidas, país impactado. Avivamento de 1904, no país de Gales, com Evan Roberts, em 6 meses, mais de 100 mil pessoas convertidas. Lá em Quacisabanto, numa fazenda, um culto, 3 cultos por dia, num templo construído para 15 mil pessoas. Avivamento dos Estados Unidos, 1857, 59, 2 milhões de pessoas convertidas. Pense comigo nisso, irmãos. Vamos pensar aqui na nossa realidade. Nós estamos poderia até afirmar sem medo de errar, na principal avenida da cidade de Vitória. Talvez a mais conhecida, Avenida Beira-Mar. Quantas pessoas passam para lá e para cá por dia nessa avenida? Quantas delas são impactadas? Vou entrar aí. Em tempos de avivamento, irmãos, os pecadores saem correndo para vir para a igreja. Lembra da história do Ronaldo Lidório? Quando o Espírito Santo foi derramado ali, os feiticeiros iam correndo. Correndo. Lá em Quacisabanto, quando os missionários acordavam de manhã, tinha 5, 10, 15, 20 pessoas na porta de cada um deles, com pressa para acertar a vida com Deus. Quando Deus derrama do seu Espírito, o Espírito Santo vai lá no campo de futebol e convence as pessoas lá nos bares, e convence as pessoas lá, pessoas saem das camas, dos prostíbulos e correm para a casa de Deus. Deus pode fazer isso, e Deus faz, e Deus tem feito, e Deus fará de novo, se encontrar um povo cujo coração seja totalmente dele, na busca de um despertamento espiritual. Mas, me permita ainda, em 9º lugar, quando o avivamento chega, irmãos, há uma quebra de barreiras, de preconceitos. Me permita dar um exemplo aqui histórico. John Wesley, George Whitefield, 2 grandes líderes da Inglaterra. George Whitefield era um calvinista, maior pregador de praça pública da história da humanidade. Pasmem vocês, ia pregar para auditório de 2.000 até 60.000 pessoas sem microfone. E eu fico olhando, meu Deus, eu não sei o que é isso. Porque se falta som aqui na igreja, a gente já fica desesperado. Calvinista. John Wesley tinha outra vertente teológica. Ele era arminiano. E hoje, às vezes, sabe o que me cheira? Me preocupa, é que às vezes as igrejas estão batendo cabeça, brigando umas com as outras, falando mal umas das outras. A gente cresce falando mal do irmão. E eu não estou dizendo que você vai abrir mão da sua doutrina, da sua convicção de
presbiteriano, da sua teologia calvinista, reformada, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas vou citar o exemplo dos dois grandes líderes. Alguém tentando buscar um conflito entre os dois, chegaram para John Wesley e perguntaram assim: ô John Wesley, o que você acha de George Whitefield? Querendo tirar uma casquinha, para ver se falava mal. Não, ele é um cara bom, mas a teologia dele não é boa não. John Wesley disse: é o homem mais santo que eu conheço. Quando eu morrer, eu quero que ele pregue no meu funeral. E pregou, e pregou. Aliás, me perdoe da ilustração, é o contrário. Perguntaram para George Whitefield o que ele achava do Wesley. Esse é o homem mais santo que eu conheço. Quando eu morrer, quer que eu pregue no meu funeral. E pregou. Aí perguntaram para o Wesley assim: ô Wesley, o que você acha de George Whitefield? Você acha que você vai vê-lo no céu? Wesley disse: acho que não. Ah, não? Não, acho que não. Mas por quê? Você acha que não vai para o céu? Ele respondeu: não, eu acho que vai estar tão perto de Deus que eu não vou chegar pertinho dele. Não vou conseguir chegar pertinho dele. Esses dois líderes, embora de vertentes diferentes, tinham esta intimidade de comunhão. O que é importante dizer, irmãos, que quando chega o avivamento, a placa da igreja não é o mais importante. Volto a dizer aquele famoso sonho de John Wesley. John Wesley sonhou que foi para o inferno. Sonho terrível. Isso não é sonho, isso é pesadelo. Chegou lá no inferno e perguntou: tem presbiteriano aí? Está cheio. Tem metodista? Tem muitos. Católico? Tem muito. É isso? Tem muito. Tudo tinha muito. Ele ficou chocado no sonho. Aí foi para o céu, no sonho. Perguntou assim: tem presbiteriano aí no céu? Tem não. Não tem, não tem. Tem metodista? Tem nenhum. Tem católico? Também não tem. Falei: mas então quem que tem aí? Aqui só tem aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Não é a denominação. Embora amamos a nossa denominação, honramos a nossa denominação, queremos servir a Deus na nossa denominação com todo zelo, mas quando o avivamento chega, irmãos, você olha aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, você é meu irmão, vou morar com você no céu, nós somos um só povo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja, louvado seja Deus. Em último lugar, 10º lugar, avivamento, irmãos, traz transformação para a sociedade. A sociedade está doente. Doente. Tem hora que eu olho para o Brasil, dá vontade de chorar, dá um nó na garganta. Não sei se você sente a mesma coisa, mas me dá um nó na garganta. Eu chego a um ponto que eu não consigo mais nem assistir as reportagens hoje, os jornais hoje, porque me dão um desespero. Ladeira abaixo. Destruição de valores, destruição de princípios. Uma sociedade caotizada, famílias destruídas. Quando Deus traz avivamento, irmãos, Deus cura a igreja, restaura a igreja, renova a igreja, fortalece a igreja. Uma igreja restaurada é sal da terra, é luz do mundo. Aqueles que examinaram com mais vagar o avivamento da Inglaterra no século XVIII, disseram que foi o avivamento inglês do século XVIII que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. A igreja não se conforma com o mundo, a igreja é agente do reino no mundo. O crente influencia onde ele está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua fábrica, na sua indústria, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, dentro do táxi, dentro do ônibus, dentro do avião, onde ele está, ele é uma referência e ele impacta o meio que ele vive. E a sociedade é impactada e é transformada. É triste quando você vê um país como os Estados Unidos, que foi formado debaixo do signo da bandeira do evangelho protestante, dos puritanos, que chegavam e plantavam uma escola como Harvard, uma escola plantada por um missionário, como o nosso Mackenzie, plantado por um missionário,
E você vê hoje, Harvard hoje patrocinando o ateísmo e não crendo mais na existência de Deus. E a América hoje se rendendo, como um autor muito conhecido dos Estados Unidos hoje, falando que a América está rendida ao marxismo cultural. E você vê a sociedade se capitulando ao mal. Eu posso até dizer a vocês, e eu termino aqui, a única esperança para o mundo, irmãos, para a sociedade, é que Deus reavive a sua igreja, para que essa igreja seja sal, seja luz, e leve no poder do Espírito Santo o Evangelho para a transformação do homem, da mulher, da sociedade. Esse é o avivamento que nós cremos, este é o avivamento que nós devemos buscar, até que Ele venha, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus amado, nós precisamos de Ti. Tu já fizeste coisas magníficas, exponenciais, ao longo destes 20 séculos de cristianismo. Tantas vezes a igreja estava no pó, nas cinzas, como brasas apagadas, e Tu reavivaste a Tua obra no decorrer dos anos. O que nós te pedimos, Deus, não é coisa inédita. O que nós te pedimos é que aquilo que Tu já fizeste, que Tu possas fazer de novo. Por amor do Teu nome, por amor da Tua glória. É o Teu nome que tem sido desonrado, zombado, escarnecido. Então manifesta-te a nós, para que os Teus inimigos saibam que Tu és Deus. Levanta a Tua igreja, reaviva a Tua obra, inflama o nosso coração. Desperta-nos para uma vida plena, maiúscula, cheia do Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Não te vás, ó Deus, de nós. Volta-te para nós, na Tua ira, lembra-te da misericórdia e reaviva a Tua obra no nosso coração, na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16 até o verso 34. Peço que você, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem comigo. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, referindo-se a Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. E então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas.
nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Hoje eu quero adotar um método distinto, diferente. Vou adotar o chamado método Lectio Continua, que é analisar o texto sem uma estrutura homilética, mas caminhando com o texto na medida em que ele está sendo escrito. O apóstolo Paulo está aqui no meio da sua segunda viagem missionária. Ele já tinha passado por uma cidade que era uma colônia romana, Filipos, já tinha passado também por Tessalônica, que era a grande capital da província da Macedônia, terra de Alexandre o Grande, já tinha também passado por Bereia, e em todas essas cidades enfrentando muitas dificuldades, perseguição, sendo escorraçado, expulso, enxotado. E ele chega então em Atenas como que corrido, às pressas, por fugir, sair de Bereia, deixando para trás até mesmo seus colegas de equipe missionária, Timóteo e Silas, e chega agora nessa cidade que é a capital intelectual do mundo. É a terra dos grandes luminares da filosofia, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a terra dos luminares do pensamento humano, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. E diz o texto que ele chega nessa cidade, que é uma cidade extremamente culta e ao mesmo tempo extremamente idólatra. Para vocês terem uma ideia, na época que Paulo esteve aqui, segundo Plínio, havia mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. E se levou Suetônio a afirmar que para cada pórtico, para cada casa, havia um altar a uma divindade diferente. Era uma floresta de ídolos. Era uma cidade aspergida pela cultura humana e ao mesmo tempo entregue à mais densa ignorância e cegueira espiritual. Isso retrata que QI elevado, capacidade intelectual avançada, cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, não abre o campo da visão espiritual. É possível que você tenha uma pessoa extremamente culta e ao mesmo tempo rendida à mais tosca ignorância espiritual. Isso aconteceu em Atenas. Isso levou Diógenes a satirizar como Atenas, saindo certa feita, meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa na mão, procurando atentamente alguma coisa, e quando alguém o aborda e disse: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Era uma terra de muitos deuses. E é aqui que Paulo chega, e agora eu peço que você acompanhe comigo o raciocínio.
Então, ele vai nos informar, no versículo 16, que enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele está se referindo, conforme o verso 15, a Silas e Timóteo que tinham ficado para trás. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, note você que Paulo não é um turista. Paulo não chega em Atenas como se hoje fosse com um telefone na mão, tirando foto, admirando os monumentos, que beleza, que arquitetura, lá está o Partenon, tão belo, tão extraordinário, tantos templos dedicados a tantos deuses. Não, o espírito dele se revolta. Aquilo que entristece a Deus, entristece a Paulo. Aquilo que afronta a Deus, afronta o espírito de Paulo. E ele não está encantado com a beleza da cidade, não. Ele está, conforme o texto diz aqui, revoltado, o espírito revoltado em face da idolatria. Não é da idolatria, não, da idolatria dominante. Em outras palavras, a cidade está rendida aos ídolos, debaixo do governo, do controle dos ídolos. Agora, não adianta ficar só revoltado, não. Ele toma uma decisão, ele faz algo por causa disso. Por isso o verso 17 diz, por isso, em consequência disso, ele fazia o quê? Dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Paulo tinha uma estratégia, chegava numa cidade, se tinha uma sinagoga, é para lá que ele ia em primeiro lugar. Por quê? Porque lá na sinagoga tinha quem? Judeus. Tinha mais quem? Gentios, prosélitos, chama de pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo. E por que ele ia para lá? Porque essas pessoas já acreditavam no Antigo Testamento. Qual era o papel dele na sinagoga? Era provar para eles, dissertar, argumentar com eles, que este Jesus que ele está anunciando é o Messias. Então esse era o ponto dele. Mas não apenas ele ia para a sinagoga, conforme o texto nos diz, mas ele também, versículo 17, todos os dias ele estava na praça, entre os que se encontravam ali. Entendamos, praça para os gregos não é praça como nós temos hoje, com jardins, com bancos, com árvores, não. Praça era a ágora dos gregos, e a ágora dos gregos era o local onde as pessoas expunham as suas ideias, onde os filósofos discutiam a sua cosmovisão, onde as pessoas olhavam para os grandes oradores gregos e não, eu sou partidário do orador A, eu sou partidário do orador B, onde as pessoas definiam a sua cosmovisão e seguiam uma filosofia de vida. Então, notem o verso 18. E alguns dos filósofos que estavam certamente na praça, epicureus e estoicos, contendiam com ele. A pergunta é, quem são esses pensadores? Primeiramente, olhe comigo os epicureus. O que eles pensavam? Os epicureus tinham uma filosofia de vida, que era o seguinte: o prazer é a razão da vida. Eu vivo para o prazer. Não tem amanhã, não tem acerto de conta, não tem eternidade, não tem juízo final. A vida é só o pequeno percurso do berço à sepultura. Então vamos beber todas as taças dos prazeres, vamos curtir a vida. E o lema deles é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo vai dizer para esses filósofos: não, senhor, tem acerto de conta sim, tem juízo final sim, tem um juiz escalado sim, tem uma prestação de conta sim, e é preciso que todos se arrependam, porque esse dia do juízo vai chegar. Então ele está destruindo os pilares da filosofia epicurista. Mas tem mais, ele estava discutindo também, diz o texto aí, com os filósofos estoicos. E quem são os estoicos? O que pensavam os estoicos? Os estoicos eram fatalistas. Os estoicos defendiam a tese de que a vida está fechada num claustro onde o homem não consegue sair, ele está debaixo de um destino implacável. É a filosofia da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não tem saída, não tem esperança, não tem mudança, não tem jeito. E Paulo diz: não, vocês estão errados, estão errados. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É possível ter mudança sim. Deus é o Deus que perdoa pecado sim. Deus é o Deus que abre a porta da salvação sim. Deus é o Deus que dá a chance e a possibilidade do homem ter uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria. É possível ser salvo e sair dessa prisão
que a filosofia estoica pregava. Bom, diante das argumentações de Paulo, alguém pergunta lá, havendo quem perguntasse, verso 18, que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela é uma palavra muito curiosa no grego. A palavra significa aqueles pássaros que ficavam nos esgotos comendo sementes. O que estão falando de Paulo é o seguinte: Paulo está falando o que ele não entende. Ele não é como nós, filósofos, que pregam a ideia que nós construímos. Ele está falando palavras a esmos. Ele está falando sem entender o que está falando. Ele é um tico-tico no fubá, diríamos nós hoje. Então chamam o pregador de tagarela, como se alguém que falasse sem compreender o que estava dizendo. Mas por que eles chamam Paulo de tagarela? Outros diziam assim: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. O que ele está querendo dizer com isso? Atenas tinha mais de 30 mil deuses, mas eles não tinham escutado sobre esses dois que estão falando aqui, Jesus e a ressurreição. Na cabeça deles, Paulo está pregando mais duas divindades que eles não conheciam, uma masculina, Jesus, e outra feminina, a ressurreição. Para eles a ressurreição era como se fosse uma divindade. Então eram estranhos deuses para eles. Então vejam vocês que a cidade mais culta do mundo da época acha que o pregador do evangelho é um tagarela e acha que Jesus é um Deus desconhecido para eles. É um Deus estranho para eles. Estranhos deuses. Agora, qual a consequência disso? Versículo 19. Então tomando consigo levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Preste atenção. Na cidade mais culta do mundo, o pregador é um tagarela. Jesus é um Deus estranho. E mais do que isso, para eles isso é uma nova doutrina. É algo completamente estranho. Irmãos, é curioso isso, porque hoje, se você sair pelo mundo afora e perguntar quem é Jesus, as pessoas não conhecem, não sabem a história do cristianismo, não sabem que ele é o Filho de Deus, que ele nasceu, que ele viveu, que ele operou milagres, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele voltou para o céu, que ele está no trono, que ele voltará, que ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, mesmo nos redutos mais cultos do mundo. Então pegam Paulo e levam para o Areópago. O Areópago não é apenas um maciço rochoso na cidade de Atenas, não. Areópago era o supremo tribunal dos gregos, onde ninguém podia ensinar uma nova ideia, uma nova filosofia na cidade, embora tão eclética, sem passar pelo filtro e sem passar pela aprovação desse supremo tribunal dos gregos, que era o Areópago. Então, Paulo é levado para lá para dar explicações. Queremos saber que nova doutrina é essa que ensinas. Eles não conheciam o evangelho, eles não conheciam Jesus. E eles explicam, versículo 20: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Então o pregador é um tagarela, Jesus é um Deus estranho para eles, é uma nova doutrina. Eles estão querendo saber que coisa estranha é essa, que venha a ser isso. Agora, por favor, bota na tela para mim versículo 21, para toda a igreja ler comigo. Vamos ler juntos o versículo 21, toda a igreja. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Meus irmãos, isso é para mim muito impactante. Porque Paulo está numa grande metrópole. Ele acaba de chegar na cidade. Ele percorre a cidade. Ele vai para a sinagoga, ele vai para a praça. Todo dia está discutindo com os filósofos. E de repente, o impacto é tamanho que todos os de Atenas, mas não só os moradores residentes de Atenas, não. Também os estrangeiros residentes, ou seja, era uma cidade universitária. Devia ter grandes núcleos de estudantes estudando em Atenas, grandes estudiosos estavam lá em Atenas, e a cidade toda não falava de outra coisa, não ouvia outra coisa, a não ser as últimas novidades que Paulo estava pregando. Já pensou no impacto disso? Hoje nós, se chegarmos numa cidade grande como era Atenas, com todos os recursos da tecnologia, da comunicação, talvez não produzimos impacto depois de 10 anos que estavam lá.
Olha o impacto deste homem nessa cidade. Então Paulo é levado para lá para dar explicações. E o versículo 22 diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu acho que Paulo aqui nos ensina princípios de abordagem e de comunicação. Porque diz o texto que o espírito dele estava revoltado. Revoltado por causa de quê? Por causa da idolatria que estava reinando na cidade. Mas na hora que vai dirigir esse público com o coração completamente convulsionado, ele é extremamente polido, extremamente educado, extremamente estratégico. E ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O que ele está fazendo? Levantando o moral do pessoal. Se você estudar oratória um pouquinho, você vai ver que isso é uma técnica de oratória. Você vai, por exemplo, num tribunal, um grande orador, primeiro ele coloca a pessoa lá em cima, depois tira a escada. Não é assim? Depois tira a escada. Senhores atenienses, eu poderia dizer: senhores atenienses, sois ignorantes. Pronto, perdeu o auditório. Senhores atenienses, percebo que estáis completamente perdidos, escravos dos ídolos. Perdido, perdeu o auditório. Eu nunca esqueço de um fato, pastor Ival, muito curioso. Eu tinha um querido membro da igreja, na congregação que eu trabalhei como seminarista, e ele gostava de fazer visita comigo, mas eu passava muito constrangimento com ele, porque ele chegava numa casa, servisse uma imagem. Você sabia que esse negócio é do diabo? E quase que eu tinha que sair corrido da casa, porque a pessoa falou: então vai embora daqui, ué. Ou seja, não é uma boa abordagem, não é uma boa abordagem. Então Paulo é estratégico. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Agora preste atenção no que ele vai dizer. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto. Para um pouquinho aqui. Paulo não é um turista. Paulo passa e observa. Porque tem gente que passa, tira foto, faz um filmezinho e não observa nada. Passa, olha e não aprende nada. Paulo não passa só admirando a arquitetura, passando e observando os objetos do vosso culto. E aí ele diz: encontrei um altar. Tinha mais de 30 mil altares. Eu encontrei um altar. E nesse altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Paulo pega o gancho. Nós precisamos aprender a encontrar ganchos, conexões, para pregar o evangelho. Essa percepção, essa lucidez espiritual. O que significava o altar ao Deus desconhecido? É porque os atenienses acreditavam que os deuses do Olimpo, os deuses do panteão grego, eram deuses iracundos, vingativos. Então, na cabeça deles, se porventura existisse uma divindade que não tivesse um altar na terra, essa divindade ficaria furiosa e fuzilaria as pessoas com a sua ira. Então, com medo de que porventura alguma divindade tenha sido esquecida, o que eles fizeram? Levantaram em Atenas um altar genérico, sem rótulo, com o seguinte pensamento: se porventura nós esquecemos algum Deus, olhando para esse altar aqui, não vai nos fuzilar com a sua ira. Então Paulo pega esse gancho e vai dizer o seguinte: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, a partir agora do verso 24, Paulo começa a tratar especificamente do Deus que eles não conheciam. Dentre mais de 30 mil deuses que eles adoravam, o único Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Quem é esse Deus? Veja a definição do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Preste atenção nisso. As ideias evolutivas já estavam lá em Atenas como semente.
E Paulo não tem nenhum constrangimento de, na capital intelectual do mundo, diríamos nós, que se levantaria em Harvard, se levantaria em São Paulo, na USP, para dizer que o mundo não foi uma geração espontânea, o mundo não é produto de uma explosão cósmica, o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de humanos, o mundo foi criado, e tudo que nele existe foi criado, e criado por esse Deus que eles não conheciam. Mas esse Deus não é apenas o Criador. O verso 24 diz: sendo Ele Senhor do céu e da terra. Ou em outras palavras, esse Deus não é uma divindade tribal, esse Deus não é um ídolo forjado pelo homem, esse Deus é o Criador e Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor do universo. E tem mais: não habita em santuários feitos por mãos humanas. Bom, aqui ele está desconstruindo toda a ideia de muitos templos e vários altares para que essas divindades sejam adoradas. Deus não cabe em nenhum templo que o homem constrói com as suas mãos. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Verso 26, preste atenção aqui. Verso 26, versículo 25 ainda. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Então o que está acontecendo aqui? Os deuses pagãos precisavam de que alguém oferecesse a eles sacrifícios. Eles dependiam disso. Por isso levantavam tantos altares para eles. Deus não precisa ser servido. Se você adorar a Deus, Ele é Deus. Se você não adorar a Deus, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele não depende de você adorá-lo para ser Deus, não. Ele é Deus. Ele não é servido pelo seu culto, pelo seu sacrifício, pela sua oferta. Ele é Deus. Aliás, Ele não é servido não. Versículo 25 diz: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Deus não depende de você. É você quem depende dEle. É você quem depende dEle. O fato de você estar aqui nesta noite é uma prova que Ele existe. É Ele quem dá a respiração para você, Ele quem dá vida para você, Ele quem dá tudo para você. Toda boa dádiva procede das mãos dEle, você depende dEle, você é totalmente dependente de Deus. Versículo 26, isso é extraordinário. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Preste atenção nisso. Paulo acreditava em Adão e Eva. Para Paulo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, não é um texto mitológico, pictórico. Gênesis 1 e 2 é um texto histórico. Adão existiu. E é desse primeiro casal que procede toda a raça humana. Paulo está falando isso, irmãos, na capital intelectual do mundo. Paulo está pregando isso no topo filosófico do mundo. Notem comigo, quando ele diz assim, no verso 26, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua votação. Está dizendo o seguinte: o pai da história não é Heródoto, o pai da história é Deus. Quem tem o controle de tudo da história é o próprio Deus. Paulo está aqui no seu discurso desbancando, desconstruindo, desidratando toda a filosofia grega, ao mesmo tempo que fincando a bandeira do Evangelho no topo filosófico do mundo. E ele vai dizer: para buscar a Deus, porventura está tendo, posso achar bem que não está longe de cada um de nós. Esse Deus não é um Deus conforme os deístas pensavam, distante, que não se envolve, não. Ele está tão perto de você, a ponto do verso 28 dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele somos geração. Deus é transcendente, é verdade. Nem os céus podem contê-lo, mas Deus é imanente, Ele está aqui, Ele está presente aqui nesta noite, Ele está dando a sua respiração, nele você vive, nele você move, nele você existe. Pois bem,
Versículo 29, pois somos geração, sendo pois geração de Deus, aí começa a desbancar a idolatria. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Bom, então se eu sou dele, eu não posso proceder de um pau, eu não posso proceder de uma pedra, eu não posso proceder de prata, de ouro, eu não posso proceder de um ídolo que eu mesmo formei. Se eu criei um ídolo, claro, o Criador é maior que a criatura, então eu não posso adorar alguém que é menor do que eu tenho que adorar alguém que é maior do que eu. Então a idolatria é uma loucura, é um contrassenso. É um contrassenso. Se eu sou geração de Deus, eu não posso pensar que Deus é igual ao ouro, à prata, à pedra, à madeira. Não. Não. Porque eu estaria adorando algo que eu mesmo fiz, menor do que eu. Então, agora Paulo vai mostrar algo que, se ele falasse isso no começo do discurso dele, perderia o auditório. Mas agora, já que ele já argumentou, ele pode falar. Versículo 30. Põe na tela, por favor, versículo 30 e vamos ler juntos. Vamos juntos? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Pensa um orador chegando em Harvard, aqui na USP, professores e alunos reunidos, e diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, chamou todo mundo de ignorante. É isso que ele está fazendo. Os intelectuais, os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes cientistas, os grandes professores, as mentes mais brilhantes do mundo, preste atenção nisso, capacidade intelectual não significa clareza espiritual. Tem gente, meus irmãos, que discerne os escaninhos da ciência e não enxerga um palmo na frente do seu nariz no que tange as coisas espirituais. Agora Paulo está dizendo, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O que Paulo está dizendo? Olha, Deus não levou em conta essa cegueira espiritual de vocês que adoram tantos deuses, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Porque nessa terra dos filósofos, o pregador é um tagarela, Jesus é um Deus estranho, o Deus criador é desconhecido. Ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica quantas pessoas? Notifica aos homens. Quantos? Que todos. Em que lugar? Em toda parte. Façam o quê? Se arrependam. O que Paulo está dizendo? Não tem exceção. Professores e alunos, doutores e analfabetos, pais e filhos, ricos e pobres, religiosos e não religiosos, ateus e agnósticos, todos, em toda parte, em todo o tempo, precisam fazer o quê? Se arrepender. Se arrepender não só do que você faz, se arrepender de quem você é. Sabe por quê? Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. É como um pé de laranja. Ele não é laranjeira porque dá laranja. Ele dá laranja porque é laranjeira. A seiva que corre no caule daquela planta indica que é laranjeira, pois dá laranja. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. É por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos precisam se arrepender. Ah, mas eu sou tão bonzinho, mas eu não faço nada errado. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa mais honesta, a pessoa mais bagunçada na vida moral, todos precisam se arrepender. Por quê?
Versículo 31, põe na tela, por favor, para todos nós lermos, por gentileza. Vamos ler? Por que razão? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele está dizendo, por que é preciso arrepender? Porque o dia do juízo está marcado. Porque o juiz já está escalado. E o critério do julgamento é com justiça. Os tribunais da terra, meus irmãos, são susceptíveis de erro. Os tribunais, por mais egrégios que sejam, podem ser agentes de injustiça. Juízes, por mais ínclitos que sejam, podem estar rendidos à corrupção. Entretanto, o tribunal de Deus é justo. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, e Deus não inocentará o culpado. Pois bem, quando Paulo termina o seu sermão, no Areópago, verso 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Primeiro ponto. Primeira reação foi de repúdio à pregação de Paulo. E por que eles escarneceram? Nós estamos falando de Atenas. Atenas é uma cidade o quê? Grega. E qual o principal pensamento grego? É que a matéria é essencialmente má. Portanto, o grego aplaudia a morte. Como assim? O grego aplaudia a morte. Porque para o grego, o corpo que é físico, material, era essencialmente mau. A alma que é imaterial é essencialmente boa. Então, para o grego, morrer é a alma se libertar da prisão do corpo, que é mau. Então, os gregos achavam que falar de ressurreição era um contrassenso. Então, é por isso que está escrito, quando ouviram falar de ressurreição, uns escarneceram, falaram, nós não acreditamos nesse negócio. Preste atenção que quando a filosofia determina a teologia, ela pode levar o homem para o buraco. É por isso que nós temos que ter cuidado com as ideologias e com as filosofias, porque elas carregam dentro delas um sistema de valores que pode estar na contramão do cristianismo. Versículo 32, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Agora é outro perigo grave. Agora não estão zombando mais não, agora estão dizendo, até que é legal isso, até que gostamos dessa mensagem, mas agora não dá. Depois vamos pensar nisso, temos outras prioridades. Temos que fazer tanta coisa a mais. Vocês acham que tem esse problema ainda hoje? Estou muito jovem, tenho que curtir a vida. Agora eu casei, tenho que cuidar da minha casa. Agora tenho filhos, tenho que cuidar dos meus filhos. Agora estou velho demais também para cuidar disso. E as pessoas vão dando desculpas, achando que elas estão no controle do seu tempo. Não estão. Nenhum de nós tem o controle do futuro. Eu não sei, você também não, se estaremos vivos amanhã. É por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas a essa altura, diz o texto, 33, Paulo se retirou do meio deles. Mas versículo 34, aparece uma fresta de luz, de esperança. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Não é uma multidão. Alguns. Parece-nos que quanto mais culta uma pessoa, mais fechada para o Evangelho ela é. É por isso que a Bíblia diz que Deus não chamou muitos sábios no conceito deste mundo. Tem muita gente que põe barreira porque ela acha que ela é alguma coisa. Se acha importante demais, se acha culta demais, se valoriza demais. Mas bendito seja Deus, o Evangelho, onde ele é pregado, ele tem resultado. Onde a palavra de Deus é proclamada, frutos vão surgir. Alguns se agregaram a Paulo e creram. O que me dá assim tanta alegria é que o cara que é o responsável pelo Areópago foi o primeiro a se converter, né?
O Areopagita se converteu. Aquele cara devia escutar discurso com muita frequência, muitos discursos. Mas um dia Paulo chegou lá e pregou uma mensagem que ele nunca tinha ouvido. E o coração dele foi transformado. Este evangelho está sendo anunciado aqui nesta noite. E eu não sei quantos de vocês vieram para cá e ainda não tiveram uma verdadeira experiência de conversão, de novo nascimento. Mas o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus vivo e verdadeiro, o Criador, o Provedor, o Redentor, o Juiz de vivos e de mortos, o único nome dado entre os homens pelo qual você pode ser salvo. Então hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, o dia da sua salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.